Bora lá, torcedor do Timão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, com as últimas informações. Bora ver o que a mídia repercutiu aí sobre esse jogo do Timão. Falaram sobre a partida contra o Cruzeiro, galera. Será que o Timão vai ser campeão? Eles cravaram aí quem vai se classificar. Já comenta aqui nos comentários, você tá ansioso para o jogo de ida? Quarta-feira vai ser o primeiro jogo lá em Minas Gerais. Comenta aqui abaixo, na minha opinião, o primeiro jogo vai ser 1-1 e na volta nós vamos ganhar. Comenta aqui abaixo o seu palpite, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Então, na próxima quarta-feira, a gente tem Corinthians e Cruzeiro. E o Corinthians tem uma dúvida e Yuri Alberto, né? Parece que é a grande dúvida do Corinthians. Corinthians... bancada hoje assistindo o jogo lá nas numeradas. O Corinthians chegando... De que você tem informação, Vitão? Não, é pouco provável que o Yuri jogue? Ele estava hoje na Neoquímica Arena, acompanhou o jogo lá das tribunas. Sim, se guardar muito não vai ter a final, né? É o momento do sacrifício. Se tiver alguma condição, eu acredito que ele joga. Só se não tiver nenhuma condição de jogo, o Corinthians se prepara. Eu acho que o Vitinho vai jogar quarta-feira, porque não tem sentido nenhum. Ele jogou tão poucos minutos, não ter jogado hoje, se não fosse para guardar, né? Alguma coisa. E o Memphis acha que joga? O Memphis jogou só 20 minutos hoje. Não, ele entrou em campo. Não, ele só entrou. Enfim, entrou em campo. Eu acho que vai jogar. Eu acho que vai jogar porque o Dorival não vai chamar para ele a responsabilidade. Acho que joga os três. E o Corinthians decide em casa, desde que trouxer a decisão para casa. Que se tomar 3 que nem tomou do brasileiro, não tem a volta. Então é legal decidir em casa se você não passar. Agora eu acho que vai pro jogo, a cavalaria toda. O Dorival vai assim, agora é com vocês aí. Ele disse na coletiva que estão trabalhando lá no departamento médico para que ele possa ter os 3. E o Dorival responde essa questão de pressão falando que promete um Corinthians completamente diferente. Alguém aqui consegue acreditar que é o Corinthians, gente? Eu acho possível, de verdade. É um Corinthians diferente? Dá para virar a chavinha, sair desse modo nhaca para o modo competitivo? Não, pode ter foi assim, né? Gente, na realidade é aquilo que o Vitor falou. Fizeram isso até agora. Fizeram isso até agora, escolheram os jogos. Até agora nós estamos falando aqui, o Corinthians está se preparando para a Copa do Brasil. E é isso que esses jogadores estão fazendo. O que o Memphis fez quando entrou hoje em campo já mostra que ele não queria se machucar. Sim. O cara deu um carrinho, ele tirou o pé. Já mostra os jogadores. O Corinthians vai brigar pelo título? Tem condições. Mas assim, eu achei que ia jogar aqui, os caras iam, né? Não, porque não vai dar. Depois de tudo que falaram. Vocês viraram a chavinha também? Vocês viraram a chavinha no comentário, na opinião? Quarta-feira, dia 10 de dezembro, aniversário do meu filho Basílio. Então isso é um bom sinal. Olha os caras se apegando. Segundo, assim, o Corinthians escolhe jogo. Então, pode perder porque o Cruzeiro é um grande time. Mas não vai ser assim, vai ser o jogo contra o Palmeiras. Ganhou, pode perder, contra o Flamengo, o jogo que perdeu, mas jogou bem. Os caras vão fazer o que eles não fazem. Eu só acho o seguinte, esses tempos jogar no lixo não adiantou nada. Se você joga o Brasileira Vera, você diminui a pressão para esse campeonato e você tem outra coisa. Agora você pegou todas as fichas, eu não jogo pouco, eu não sei jogar pouco. O pessoal fala all-in, né? Eu não sei jogar isso aí. Eu parei no truco. Mas o que é isso aí, all-in? Você jogou tudo ali no campeonato. Explica aí como você... Mas o que é all-in? Apostar tudo. O que é all-in, mano? Apostar tudo. É apostar tudo? É tudo. Então me explica all-in. Você sabia, Varão? Não. Então a gente não sabia. Dá para apostar tudo na Copa do Brasil? Você acha que o Corinthians vai ser Corinthians contra o Cruzeiro? Tem que apostar tudo mesmo. Eu acho o seguinte... Quando você tem um jogo de mata-mata, muda a chave assim, do atleta, muda. Isso é fato. E eu acredito no Corinthians, no Esporte Clube do Corinthians Paulista, por causa do segundo jogo. Vai depender tudo do primeiro. Dependendo do resultado lá, a torcida do Corinthians faz a diferença aqui na Neoquímica. Se perder até um gol, faz a diferença aqui. O Corinthians tem que voltar vivo, é isso que vocês estão dizendo? Vivo. Acho que se voltar vivo, o Corinthians passa. O que é voltar vivo? Sabe por quê, um golzinho lá? Pois não, Miller. Tem um detalhe interessante, é o seguinte, é que a equipe do Cruzeiro não é uma equipe que troca 70 passes lá atrás para chegar lá na frente. É um time que tem muita velocidade no ataque. Caio Jorge, Lucas Pereira. É um time que tem a tal da verticalidade em velocidade. Então eles dão 2 tapas na bola e já estica o time. Então o Corinthians é um time de toque de bola, com exceção do Yuri Alberto. Sim. Então lá o Corinthians vai jogar, o Dorival, nós conhecemos ele. Ele vai povoar o meio campo, porque se ele não fizer isso, sobrecarrega a defesa. Sim. E a equipe do Cruzeiro joga nessas laterais e até pelo meio com o Caio Jorge exaustivamente. Então o time do Cruzeiro vai jogar assim. A tônica da partida lá em BH vai ser essa. O Cruzeiro naquela velocidade com o seu time que é rápido e o Corinthians
com o Dorival preenchendo o meio campo para segurar o Cruzeiro. O chileno sempre atento, você falou muito do Caio Jorge, o chileno já estampou aqui os números do Caio Jorge no Cruzeiro em 2025. Na tela, ó, foram 45 jogos, 26 gols. Né? A gente anda numa seca de gols aí, o Miller falou 20 o ano passado, 21 esse ano, já são na temporada 26 gols, 8 assistências, 0,75% em participações em gols. Ou seja, 34. Aí você pega o ataque inteiro do Corinthians. Quanto que deu? Esse aqui é o cara que o Corinthians tem que tomar cuidado. Sim. Lógico, o Cruzeiro é Eu toda acho que o estrutura. Matheus Pereira- Mas esse pode ser a grande dificuldade ou tem ainda Matheus Pereira Eu para acho que o acrescentar? Matheus Pereira faz ele jogar, é um grande jogador, ele não é tão regular. Tem dia que tá bem, tem dia que não tá, mas quando tá no dia, para mim ele é o cara do Cruzeiro e eu acho o Kaique, lateral esquerdo, muito bom jogador. O Mateuzinho tem seus dias, tem dia que joga bem, tem dia que é um lance perigoso. E o corintiano vai ter que rezar para São Jorge e São Ranieri, porque o coitado vai correr. Porque se jogar o trio do Corinthians, o Ranieri vai ter que correr por uns 15. O Ranieri também não devia nem. O Ranieri também não devia nem ter entrado hoje. Entrou jogando. Porque entrou também hoje aqui, fez nada, hein? O Dorival fala no encerramento da reportagem, né? Espera um Corinthians agressivo, vibrante, me faltou o outro termo, mas foi tudo que a gente não viu no Corinthians desde que o Corinthians garantiu a vaga para não ser rebaixado, se é que assim a gente pode colocar. Desde que ele garantiu os 45 pontos, o tal número mágico. O Corinthians parece que literalmente tirou o pé. Foi feita essa pergunta ao Dorival, inclusive, na entrevista. Ele falou, não, essa pergunta não faz o menor sentido. O Corinthians sempre entrou e entregou o máximo. Ficou muito claro e evidente quando o Corinthians já apagou o risco do rebaixamento, pelo menos para mim, o Corinthians não teve desempenho, não teve agressividade, não foi um time efetivo. Vitão, o que aconteceu com o Corinthians? Tem explicação? Eu acho que tem uma explicação, mas é lamentável a explicação que eu tenho para dar. Eu acho que o Corinthians escolhe jogo. O Corinthians perdeu para o Flamengo, mas jogou melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Então o Corinthians joga clássico contra time grande e mata-mata. No mata-mata ganhou do Palmeiras, que mata o Paulista. Na Copa do Brasil eliminou o Atlético Paranaense e Palmeiras, joga a Vera. Então, o que tem a torcida ter esperança para quarta-feira é que é um jogo que vários caras jogam. O Corinthians não tem 18, 19, tem 11, 12 jogadores que se escolhem os jogos. Então, a torcida espera que eles escolheram jogar quarta-feira. Eu acho muito pouco, porque eles ganham, ou deveriam ganhar, porque às vezes estão atrasados ali, para jogar sempre. Não, né? então não tá Então, atrasado, assim, não. o futebol de hoje, quem jogou foi o moleque, foi o Kaique, que queria mostrar alguma coisa. É um time preguiçoso. O Dorival Júnior já é meio assim, né? O Dorival Júnior no São Paulo e no Flamengo, que tinham elencos maiores, já escolheu a Copa do Brasil e não jogou todos os campeonatos, meio que escolheu. Então o Corinthians, com o seu melhor time, jogando a Vera, pode ganhar do Palmeiras como ganhou, pode ganhar, perder do Flamengo, faz um jogo igual com o Cruzeiro. Agora, eu acho muito os caras escolherem jogo. A declaração do Dorival... Existe isso, gente? É muito claro jogo? para mim isso. Para mim é muito claro. O Neymar não escolheu o jogo para jogar também? O Neymar, vou te falar, é um caso à parte. Vamos chegar lá. Depois nós vamos falar O dele, Memphis, mas o Memphis não jogou vários jogos. Se fosse Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele não teria jogado? Ô, Garrafa, depois eu posso falar de alguns atletas aí pra vocês aí? Porque eu tô engasgado. Depois, Você quer dar Garrafa. uma relação mais pra frente? Quero falar. Eu vou falar de Então tudo. guarda. Quer o papel, a O caneta? programa acaba às Papel, 11. caneta, Tem um papel massa? O Lucas pega o papel, a caneta aí pro Eu tenho que Dinei, falar quem faz vai favor. ficar e quem não vai ficar. E asterisco, eu quero falar, mano. Então, Pra torcida do Corinthians vamos saber quem é quem, mano. Atenção, vamos segurar que acho que vai ter beco. Vai ter beco sim, mano. Aí, ó, vai ter Miller beco. já trouxe. Já O Miller, eu tava falando pro Miller aqui. Vai ter beco, O mano. Miller é uma pessoa que me deu tristeza em vários lugares. Me deu tristeza no São Paulo, no Palmeiras, no Santos. Aí ele olhei para ele assim, ainda bem que ele não pegou a fase do Félix Torres. Não, isso é. Eu vou fazer o beco. Eu tenho que fazer o beco, Não, mano. mas Ia deitar ali. tem só uma coisa que nós precisamos aqui analisar. Eu não gostei do Dorival hoje nas substituições, até porque ele não pode colocar uma fala que você mencionou, entregar o máximo. Não entregaram. O futebol que o Corinthians apresentou, e jogando em casa contra o Juventude, precisa ser uma equipe muito forte, não dando chance para a equipe adversária, e não foi isso que nós vimos. E as substituições, quando eu coloco o Garro, o Depay entrou, Garrafa, eu acho que ele não queria tocar na bola, porque o cara dava Você falou do carrinho. Thales? Então, coloca, Chile. Não, e Dá uma teve olhada um no lance ó. lá que o Olha o lance. Thales, É esse em vez lance de aí, quer deixar ver? o
o Romero na cara do gol. Eu não sei como é que tá esse time aí internamente. Olha lá o lance, Paulo. Olha lá. Toca ali pro Romero, ó. Paulo, posso falar uma coisa pra você, irmão? Você que frequenta lá, você pode falar melhor. Paulo e Miller. Como que tá o grupo, Pode cara? falar uma coisa. Nada contra vocês que não jogaram. Mas se eu estou do lado ali, se eu sou o Romero, o vestiário ia pegar fogo. Ia pegar fogo, mano? Sabe por quê? Eu meti o dedo na cara dele, irmão. É sacanagem que você não me viu aqui sozinho. É sacanagem, não, Barão? Ô, São dois jogadores que já estão quase para sair do Corinthians. Não é isso, Vitão? Sim. São dois jogadores que estão... Deixa eu Agora, fazer um tem que contraponto. fazer prol do Deixa eu só Corinthians. fazer É o um Corinthians, história, gente. sem história Paulo, nenhuma. deixa eu só fazer um contraponto em relação a esse lance. Não querendo defender o Thales Magno, porque se eu fosse Não, mas não corintiano... tem defesa, desculpa. sei. Indefensável. Indefensável, para. Deixa eu falar rapidinho. Me colocando no lugar dele, Então você tá que fora. começou bem no Corinthians nos primeiros meses, até renovar o contrato. Quando renovou, caiu assim vertiginosamente. E aí o cara nunca mais teve oportunidade. Sabe o que ele ficou fazendo no Corinthians? Aqui, ó. Como é que... Pera, fecha no... Como é que... TikTok. Ele O faz Thales isso. Magno, Dá assim? licença. Vai dançar lá nos Estados Unidos, no Raio Park. Sai do Corinthians também. Vai pegar o beco também, já falei O um que eu queria deles. só falar é o seguinte, numa chance de gol como essa, em que ele também tá cara a cara, ele é atacante, muitas vezes a gente ouve falar, não, mas o atacante tem faro de gol, ele é fominha, ele quer fazer o dele também. E o cara tá precisando se reafirmar, ele tem talvez aquele sentimento de que não é mais útil, Alex, de que pode ir embora. Se ele faz o Deixa eu, gol... deixa eu falar. Se ele faz Nesse o gol, ele lance, fica Alex, feliz. nesse Desculpa, lance, ele tem perna Claro, direita. eu sei que o mais Ele certo tem é passar. perna direita, o goleiro tá fechando o ângulo. A única coisa que O ele goleiro poderia fazer é aquilo, bater Ele ali. não Dá pra tinha, fazer você, também. ele não tinha. E você tinha o outro zagueiro aqui também. Ou ele tá no outro canto do goleiro, toca pro Romero. Paulo, Ali onde ele chutou, ele nunca ia fazer o gol. Só um segundo. Sabe quem tinha propriedade pra falar desse lance aí? Caramba, era aqui. Então vai, jogador. Esse aí já sabe. Fala o que você faria aí, Emília. Não, veja bem, ele tinha as duas opções. Duas Falei as opções. duas opções. Ele tinha as duas opções. Cruzada ou tocar cruzado. Romero. Só que Daquele na jeito finalização ele bateu dele, Garrafa, ele demorou a finalizar. Ele deixou o marcador fechar o seu tapa, o seu chute cruzado, como o jogador falou. Mas a opção Romero. do Romero era... Romero. É falta de confiança ou Não, mas, displicência de não Garrafa, ver um mas é bem companheiro numa verdade. condição melhor? É bem Acho que é uma verdade que confiança aí. o Thales ele é inimigo do gol, não tem jeito. Também. Inimigo do Como gol. é que ele é? Ele é inimigo do gol. Inimigo do gol? Barão, por isso que eu te adoro. É bom, eu amo o Miller. Inimigo do gol. O É Miller isso. falou um ponto interessante, falou que ele demorou. Ele demorou Você vê que ele não finalizar. sabia o que ia fazer. Porque se ele fosse fominha, mas um fominha que quer fazer o gol... Não, ali ele foi fominha. Ele ia incisivo pra chutar, ele ficou enrolando pra chutar. Não, e ele viu o Romero. Vitão, Tanto é que Vitão, você isso ele observa, antes dele bater, porque tá olha lá. de frente, né, Aí Vitão? levanta a Vitão, cabeça, ele olha lá, levantou a olha lá. cabeça, Vitão. Ele Não. já viu o Romero Ele já viu, lá, pô. ele não tocou. E a atuação horrorosa do Thales Magno, pra mim o pior em Olha lá, campo. Pior é que foi olha lá. difícil eleger o pior em campo. Olha lá, Vitão. Não, e ali faz Vitão, 2 a 0, acaba Vitão, o jogo. sozinho, né? Vitão, ele levanta a cara. Olha lá agora, olha lá. Levantou, já olhou o Romero. Mas e a pô. passividade do grupo quando acontece um lance desse, Tava 1 a mesmo 0, dentro de campo? Ninguém dá uma dura no cara. Pô, Eu já tô- talvez. o pau é fechado. É um time passivo. Não, Esse jogo- tem que ter cobrança no vestiário. Um time Thales que... Magno, eu trabalhei nesse jogo, hoje comentei esse jogo. Assim, foi difícil eleger o pior em campo, mas ele ganhou. Foi uma eleição apertadíssima, escolher o pior em campo. E assim, e o Dorival atrapalhou o Corinthians com o Thales Magno, porque para escalar o Thales Magno, o Kaique, que para mim foi disparado o melhor do Corinthians hoje, menino da base, ele é esse ponta da geração atual que joga com o pé trocado. Já tinha te falado do Para Kaique, o Thales jogar, ele ficou metade do jogo lá direito. Quando ele caiu para o lado esquerdo, saiu o gol. Ele caiu outro lado esquerdo, saiu a jogada de gol. Então, assim, o Thales, além de tudo, ele ocupou espaço, tendo que deslocar para a direita, que podia fazer a diferença. Não, mas Garrafa, mesmo pode- sendo só- pior do é, jogo, foi melhor que o Memphis, que não fez nada. É, mas Ô, Paulo, aí que eu falo essas coisas pra vocês. Se você vai pagar, não sei, 700, 1 milhão pra Thales Magno, pagar não sei como, e eu já venho falando esse negócio do Kaique, o Miller é prova disso, Sim. e vocês, ano passado, eu falava do Kaique. Então, por que você traz esses jogadores caro e não investe na base? Quem tá jogando hoje? Choca, Cacau ou Félix Torre? Quanto que ganha o Félix Torre? 1 milhão. Transfer ban do Corinthians é por causa de quem? Félix Torres. Porra, só por Deus, mano. Só por Deus. Ó, depois eu tenho que fazer o beco aí. Eu vou fazer, mano. Eu vou fazer. E o Thales que, veja só, são 6 gols na temporada e ele é o 3º maior artilheiro do Corinthians. Isso representa bem que o ano do Corinthians, apesar da conquista, artilheiro com quantos gols? ele tem 6. E o artilheiro do Corinthians tem quanto? Não existe. 7. Ou seja, Quanto? Não existe, mano. o Corinthians tem o Campeonato Paulista em cima do rival Palmeiras, isso tem um peso, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, mas é muito pouco.
Né? Pô, foi o pior paulista, mano. Pior paulista no brasileiro. É muito pouco. Aliás, sobre ser o pior paulista no Campeonato Brasileiro, o Dorival foi questionado sobre isso hoje lá na entrevista coletiva. Vamos ouvir atentamente, ouça atentamente o que diz o técnico do Corinthians e depois você vai falar para mim se você concorda com o Dorival ou não. Eu vou colocar para a bancada discutir. Dorival avaliando por que o Corinthians foi o pior entre os paulistas. Até o Santos, não pela grandeza do Santos, não pela história da camisa do Santos, né? Gigantesca, o Santos de Pelé, pelo momento que o Santos estava atravessando. O Santos veio o campeonato inteiro brigando para fugir de rebaixamento e o Santos passa o Corinthians na última rodada. Por que o Corinthians, a pior campanha entre os paulistas, Dorival? A campanha, nós tínhamos a consciência que poderia ter sido melhor, eu reconheço isso. Nos faltou sim muitas coisas ao longo de toda a temporada. Galera, separei pra vocês aí um trecho do programa Gazeta Esportiva, eles falando sobre esse jogo contra o Juventude, último jogo do Brasileiro em 2025. E pessoal, falaram também sobre a decisão, o jogo que todo mundo tá pensando em quarta-feira contra o Cruzeiro. Eles falando aí que o Corinthians tem muita chance de se classificar. Porém, não pode voltar de Minas com 2-0, 3-0, porque fica complicado, né? A gente sabe que o Cruzeiro em casa é muito forte, então o Corinthians tem que segurar ao máximo eles lá e tomar. E se for para perder, tem que tomar no máximo aí um gol só, porque se tomar 2-0, 3, fica complicado, né? Reverter no jogo da volta. E o Corinthians vai para essa partida aí um pouco modificado, né, meus amigos? Yuri deve voltar ao time titular. Memphis também, o Vitinho eu não sei se ele vai ser titular, vem jogando muito bem nos últimos jogos, hoje no caso não jogou contra o Juventude, então eu acho que o Dorival tá palpando ele e eu acho que ele vai jogar contra o Cruzeiro. Tem que jogar porque é um cara que ele é muito veloz, né? Então, se o Corinthians estiver ali muito preso no meio campo, pode usar o Vitinho como uma válvula de escape, jogar pelas pontas e pelas laterais e levar o time pro ataque, né? Comenta aqui, galera, já nos comentários qual você acha que tem que ser a escalação. O Corinthians deve entrar com o Yuri na frente, sua dupla ali o Memphis, no meio campo quem deve jogar? André Carrilho, Bidon, Martinez, Maicon, Ranieri, quem deve jogar também ali na parte de trás, né? André Ramalho e Gustavo Henrique, como vinha sendo nos jogos na Copa do Brasil, ou João Pedro, Choca e o Gustavo Henrique. Para vocês, quem deve ser a dupla de zaga? Eu acho que o Dorival, cara, mesmo com o João Pedro Choca jogando muito bem, eu acredito que ele vai voltar com o André Ramalho, até porque foi a dupla de defesa que jogou a Copa do Brasil inteira, né? E como é um jogo decisivo, eu acho que ele vai optar, o Dorival vai optar por experiência. Então deve colocar o André Ramalho. Então vamos ver, cara, a zaga não nem importa tanto, porque vai depender do meio campo também. Não adianta ter uma zaga ali boa, consistente, se o meio campo for frágil, né? Aí os caras vão passar pelo meio campo, vai chegar na defesa fácil, aí a defesa fica sobrecarregada. Então tem que ver como vai ser a escalação no meio campo, qual deve ser a formação também do Dorival. Se vai ser 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-3-2, qual deve ser a escalação aí do Dorival. Independente da escalação que ele for e da formação que ele for fazer, tem que ser um time, cara, muito competitivo, porque o Cruzeiro é uma equipe que joga muita bola. Como o pessoal falou no programa da Gazeta aí, né, no Mesa Redonda, eles tocam muito pouco atrás, rapidinho já chega ali no ataque, então tem que ficar ligado nessas jogadas. E torcer, né, para Caio Jorge, Matheus Pereira estarem em um dia muito ruim, porque esses caras jogam bola, hein? Não é à toa que foram convocados aí em algumas convocações pela seleção. Mas aqui é o Corinthians, né? Vai dar tudo certo e quarta-feira vamos estar comemorando aí pelo menos um empate ou quem sabe uma vitória do Corinthians lá em BH. Comenta aqui abaixo, galera, qual o seu palpite. Como eu disse no começo do vídeo, vai ser 1-1 na minha opinião. Agora eu quero saber o seu palpite, sem mais enrolações. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.